Olá, hoje vamos falar um pouquinho no Entre Laços sobre o câncer do intestino grosso e o câncer de reto. O câncer de intestino grosso, ele hoje é o terceiro câncer mais comum no Brasil, excluindo pele não melanoma, sendo o segundo mais comum no sexo feminino e também o segundo mais comum no sexo masculino. Ele também é o segundo câncer que mais mata hoje no Brasil. Mas é um tipo de câncer que tem como ser prevenido ou rastreado, e o seu diagnóstico precoce favorece a cura. E quais são os sinais e sintomas do câncer coloretal? Aqui nós devemos ter o seguinte cuidado: não podemos aguardar nenhum sinal e sintoma da doença para procurar o médico. Por isso que vale o rastreamento. Falando em sinais e sintomas, o que a gente deve estar atento? Então, alteração do hábito intestinal, uma diarreia, a constipação, que é o intestino preso, a presença de sangue nas fezes, o afilamento das fezes, a dor ao evacuar, a observação de alguma tumoração, de alguma massa na barriga, isso tudo são sinais de alerta que devemos estar atento e procurar o auxílio médico. E os fatores de risco para se desenvolver o câncer coloretal? Então, uma dieta rica em gordura e proteína de origem animal, alimentos ultraprocessados, embutidos, defumados, a obesidade, a idade. Quanto mais velha a população fica, maior é o risco de desenvolver o câncer coloretal. A ingesta pobre de frutas, verduras, legumes, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo são fatores de risco importantes que a gente deve combater para não desenvolver a doença. E a prevenção? Como podemos prevenir o câncer coloretal? Consequentemente, para se prevenir a doença, nós temos que evitar os fatores de risco que já foram ditos. A idade é um fator de risco que a gente não consegue evitar, mas os hábitos de vida sim. Então, uma dieta rica em verduras, legumes, fibras, ingerir menos proteína de origem animal, praticar atividade física, controlar o peso, não fumar, não beber, são fatores importantes que ajudam a prevenir a doença. O câncer coloretal, ele pode ser rastreado. Como se faz o rastreamento do câncer coloretal? Toda a população entre 45 e 50 anos de idade, se possível, deve realizar a primeira colonoscopia. Aqueles indivíduos onde existe um histórico familiar grande de alguns tipos de neoplasias ou de câncer coloretal, o ideal é que inicie esse rastreamento 10 anos antes do indivíduo que teve o diagnóstico mais precocemente. Ou seja, é através da colonoscopia que nós podemos identificar as lesões que irão desenvolver o câncer coloretal. E por este método diagnóstico também podemos fazer a terapêutica, ou seja, podemos tratar essas lesões antes que elas virem um câncer coloretal. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do câncer coloretal. O câncer coloretal tem como tratamento a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A utilização desses métodos terapêuticos vai depender do estágio da doença quando no seu diagnóstico. Sendo assim, o melhor tratamento é a prevenção e o seu rastreamento, para evitar desta forma o diagnóstico na sua fase mais avançada.